Minutos, estamos juntos pela Rádio Excelsior da Bahia, AM 840, a voz do Senhor do Bonfim, e também pela Rádio Web Saúde no Ar. Conhecer, prevenir, transformar. O Saúde no Ar convida você a participar de uma semana de esclarecimentos sobre as doenças coronárias que mais matam no Brasil e no mundo. Doença de Chagas, insuficiência cardíaca, hipertensão arterial, entre outras. Conheça as causas, sintomas, tratamentos, prevenção e assuma um compromisso com sua saúde e bem-estar. Semana de Cardiologia, de 22 a 26 de abril. Participe! É isso aí, esse é o convite que a gente faz, tem feito ao longo dessa semana, uma semana inteirinha para falar sobre questões relacionadas ao coração. Mais uma vez, a gente quer acolher o Dr. Marco Guedes, ele que está aqui com a gente participando, incentivando, colaborando também com essa semana. Bem-vindo, apresentando o nosso convidado de hoje. Bom dia, Patrícia, bom dia, queridos ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez nessa semana da cardiologia, uma semana que foi programada com muito carinho, né, Patrícia? Para esclarecer dúvidas, falar um pouquinho de prevenção, de tratamento e realmente passar informação útil de saúde pública para o povo que realmente precisa. Hoje um problema de saúde que muitas vezes pode ser, está sendo negligenciado pelas autoridades, né, em saúde, e também as pessoas talvez desconheçam a importância que tem falar e alertar para a doença de Chagas. Por isso hoje o nosso convidado está aqui, ele é coordenador da UTI do Hospital Ana Nery e da Clínica Médica do Hospital São Rafael, Dr. Rodrigo Morel. Bem-vindo. Um bom dia, Patrícia, bom dia aos ouvintes. Agradecer aqui a estar presente com vocês, o convite, agradecer aqui ao meu amigo Marcos pela iniciativa dessa semana de cardiologia, parabenizar a Excelsior por dar essa oportunidade de nós cardiologistas estarmos aqui falando diretamente com os ouvintes e tentando tirar dúvidas, explicando um pouquinho dessas doenças prevalentes que são importantes para toda a população ter consciência e tratar adequadamente e prevenir. A gente tem falado sempre aqui ao longo dessa semana, a doença do coração está no ranking das doenças que mais matam no Brasil e no mundo, mas muitos desses fatores podem ser prevenidos, podem ser modificados, e isso depende de cada um. Ao longo da semana a gente tem deixado um desafio, já falamos em o controle do tabagismo, andar, ontem falamos sobre o uso regular das medicações, no caso das arritmias cardíacas, e hoje tem mais desafio para você ouvinte. Enfim, criar essa cultura do autocuidado e da autorresponsabilidade. Você é o principal responsável pela sua saúde. Então participe com a gente, interaja, traga a sua pergunta, a sua dúvida, a sua questão. Teremos o maior prazer aqui em acolher e responder. Guedes. Meu querido amigo Rodrigo Morel, muito obrigado por estar aqui, coordenador da UTI do Hospital Ana Nery, um hospital, eu sei o trabalho que está aqui, você tem muito trabalho, muito obrigado pela doação do seu tempo. O Ana Nery é um hospital que realmente tem uma relevância para a nossa sociedade muito grande, presta um serviço maravilhoso e ser com você atribulado. E já queria deixar um abraço para seu pai e para seu irmão, meu grande professor Almiro Vieira Mello e meu amigo Almiro, eu já transmito meu abraço para eles. E vamos falar um pouquinho sobre doença de Chagas, é uma doença que é bastante conhecida, não é uma doença nova, que vai mudando o seu perfil epidemiológico ao longo desse tempo. Continua batendo nossa porta aí como um problema grave de saúde pública. A gente que está lá no Ana Nery, né, Morel? A gente vê a fase crônica da doença com todas as suas peculiaridades, toda a sua dificuldade, porque ela acaba chegando na insuficiência cardíaca, consumindo muitos recursos públicos e ainda é um problema. E eu queria, Morel, que você já começasse explicando o que é isso. A gente conhece muito doença de Chagas, a doença do barbeiro, a gente entender um pouquinho o porquê dessa questão epidemiológica, para a gente começar a falar sobre isso. É exatamente isso que você pontuou, Guedes. A doença de Chagas é uma doença milenar, já existe a gente consegue identificar o protozoário, que é o Trypanosoma cruzi, que é o agente da doença, desde Nímias, da época lá do Chile, do deserto de Atacama. Então é uma doença milenar, que veio à luz da sociedade atualmente, né, graças aos trabalhos de Carlos Chagas, que o Brasil é pioneiro nessa doença. Então o que a gente conhece mundialmente sobre a doença de Chagas vem de pesquisadores brasileiros, primordialmente. Então Carlos Chagas, lá em 1909, que conseguiu identificar toda a transmissão da doença, identificar a doença, o protozoário, né, o agente que ele batizou de Trypanosoma cruzi, em homenagem a Oswaldo Cruz, o seu mentor. Então é uma doença milenar que já está trabalhando, que tem atrapalhado bastante nós brasileiros, e que principalmente algumas regiões dos estados brasileiros, como principalmente na região norte e nordeste,
Isso é muito importante e ainda hoje causa muitas morbimortalidade na nossa população e, como Patrícia muito bem pontuou, ainda é muito negligenciada, tanto pelos pacientes, pelos próprios pacientes, quanto pelas autoridades. Estamos falando de números expressivos. Olha, só no país a doença pode atingir entre 2 e 3 milhões de pessoas. Atualmente, 70% dos casos agudos são também por ingestão do parasita junto com algum tipo de alimento. E essa é uma questão também de saúde pública que a gente precisa alertar e chamar a atenção da população que tenha mais cuidado, procure realmente de onde vem isso, enfim. Mas vamos falar mais sobre a doença, caracterizando aí para o ouvinte, trazendo aí esse panorama do que é a doença, porque mais na região norte, quem mais acomete, quais são os fatores de risco para a doença de Chagas. Olha, Patrícia, você pontuou muito bem. A doença de Chagas, atualmente, ela vive num processo de transmissão epidemiológica, né? Nós temos como transmissor desse agente, dessa doença, classicamente o barbeiro, né? Um vetor que nós conhecemos como barbeiro, que na verdade é um inseto chamado da família dos Trypanosoma, né? dos Catomíneos. E a presença do barbeiro, dos controles que nós fizemos, que as agentes de saúde fizeram nos últimos anos, precipitou que atualmente a transmissão para o barbeiro reduziu bastante. Então nós temos ainda áreas de risco em alguns estados brasileiros, na Bahia, principalmente na região mais oeste e central da Bahia, a região litorânea, que é uma região mais urbana, então nós temos poucos locais de transmissão, já que esse barbeiro é um agente, o triatomínio é um agente que vocês conhecem bem, ele age mais em regiões rurais, em regiões que a construção das casas não obedece a um padrão regular e você tem presença de casa de taipa, onde o barbeiro pode se esconder, e a transmissão é feita através da picada desse barbeiro. Então a picada do barbeiro, após a picada do barbeiro, esse barbeiro ele faz as fezes, né, e nas fezes tem o protozoário, que é o Trypanosoma cruzi, e através do contato dessas fezes com a lesão que o paciente acabou de receber a picada, que muito interessante, essa picada geralmente ocorre nas faces, porque o barbeiro ele tem predileção pela face, porque ele pica você à noite, enquanto você está dormindo. E como você está dormindo, você está coberto, então ele vai diretamente na sua face, que é a região do seu corpo que está descoberta, né? Então, classicamente, ocorre uma picada na face, como é uma picada muito que irrita a pele, você coça e aquelas fezes que o barbeiro deixou ali acaba inoculando e acaba você sendo infectado pelo protozoário, pelo Trypanosoma cruzi. Então, mas esse mecanismo de transmissão que é através da picada, principalmente nas regiões mais rurais da região nordeste e norte do país, tem reduzido nos últimos anos. O Brasil, em 2006, conseguiu uma certificação internacional como controle da transmissão vetorial da doença. Na América Latina, para vocês terem um parâmetro, apenas o Uruguai e Chile tem essa certificação. Isso não quer dizer que não exista mais a transmissão vetorial. Isso quer dizer que essa transmissão vetorial está sob controle e que nessa mudança epidemiológica que você pontuou bem, Patrícia, atualmente o que a gente tem que ficar muito preocupado é também com a transmissão oral da doença. Bom, Morel, pegando esse gancho aí, a gente conversou um pouquinho sobre o barbeiro, para deixar claro para os ouvintes, na verdade a transmissão ela é feita por um bichinho, é o protozoário, né, que está, na verdade, dentro do barbeiro. O barbeiro, ele tem, na atividade dele, ele não é só o homem. Na selva, na área urbana, ele pica pequenos roedores, é onde esse bichinho está lá alocado, ele passa a ter também esse bichinho no seu trato gastrointestinal, que prolifera, e por conta desta picada e manipulação de uma ferida, esse bichinho, ele passa para o homem. Então, na verdade, o barbeiro, como você falou bem esse termo, é um vetor. Ele, na verdade, é um intermediário. Não é o barbeiro especificamente que causa a doença, mas sim esse protozoário que está dentro do corpo do barbeiro. E com todas as ações que foram tomadas, públicas, de combate, de orientação à população, principalmente aquelas pessoas que têm aquela casa de taipa, onde o barbeiro pode se esconder, um combate, realmente um olhar, explicando para a população como é o barbeiro, para você identificar precocemente, os cuidados que tem que ter com a limpeza da casa, não deixar fresta, enfim, na construção. Realmente foi uma certificação muito importante. Só que a gente passou a ter
uma mudança do perfil epidemiológico, como Morel falou, porque o bichinho está nas fezes. E apesar do barbeiro não estar mais dentro de nossas casas, né, isso reduziu muito a ponto de a gente ter uma certificação, ele está nas fezes do barbeiro. Então, onde o barbeiro pode estar, num açaí, numa fruta, num feijão, num saco de feijão, em alguma coisa, e que ele tenha esse bichinho, né, no seu intestino, e ele faça as fezes naquele local, naquele alimento, este alimento pode estar contaminado, e isso vem causando essa mudança epidemiológica, que é agora o foco principal da prevenção. Para voltar um pouquinho, eu queria que o Rodrigo comentasse sobre a parte clínica. A gente vai falar um pouquinho que a doença de Chagas ela tem uma fase que é a fase aguda, é a fase da contaminação inicial. Né? Aquele bichinho ele vai para o sangue, ele faz a sua reação, que o Rodrigo vai falar um pouquinho. E depois é a fase crônica. Então eu já queria trazer isso porque é um sinal de alerta. Quando a gente consegue pegar o paciente nessa fase inicial, o tratamento tem uma resposta muito boa. Você tem quase 100% de possibilidade de cura quando você faz o tratamento na fase aguda inicial. Então é fundamental que a gente agora, Rodrigo, fale um pouquinho sobre essa questão de como identificar o que eu posso fazer nessa fase aguda, identificar que eu tenho essa possibilidade de Chagas. Perfeito, Marcos. Isso é de grande importância porque a doença de Chagas aguda, muitas vezes, ela passa desapercebida, ela passa negligenciada. Então, que o quadro clínico é um quadro clínico muito inespecífico. Então, o paciente tem uma febre prolongada, uma febre que passa acima de 7 dias. Muitas vezes pode vir associada a um edema da região onde sofreu a picada, que é mais comumente na face, uma vermelhidão pelo corpo e a presença de gânglios pelo corpo. Então, é algo muito inespecífico e tem que chamar muito a atenção dos pacientes, da população, principalmente naquelas regiões mais rurais, e mais por regiões centrais e centro-oeste e mais oeste da Bahia, essas regiões que não mais regiões urbanas, mais regiões rurais, onde tem pacientes que têm essa febre prolongada, a possibilidade de doença de Chagas, ela tem que ser sempre levantada. Para ter um parâmetro, na Bahia, obviamente são dados muito subnotificados, de 2013 a 2017 foram 350 casos suspeitos de doença de Chagas aguda. Só que você confirmar a doença aguda é muito difícil. É um teste que você tem que achar o bichinho no sangue, porque não deu tempo de fazer o anticorpo ainda contra esse bichinho. Então você tem que achar o bichinho do sangue, o protozoário, e só quem faz esse teste é o LACEN, o Laboratório Central da Bahia. Então realmente a confirmação dos casos suspeitos é muito difícil. Então existe uma subnotificação dos casos de doença de Chagas aguda, e como o Marcos pontuou muito bem, toda vez que suspeitarmos, é obrigatório a gente tentar confirmar que é uma doença de notificação compulsória, porque o tratamento na fase aguda ele é muito efetivo, ele consegue curar a doença, eliminar esse bichinho mais de 90% das vezes. E qual o problema a longo prazo da infecção pela doença de Chagas? Nós temos uma endemia. O Brasil é a região endêmica da doença de Chagas. Patrícia pontuou muito bem, imagine, nós temos dados que variam de 1 a 4 milhões de pessoas no Brasil infectadas pela doença. E são dados absurdos, alarmantes. Então, e o que mais impressiona é que 90% dessas pessoas não sabem que tem a doença. Ou se sabe, negligenciam. É aquilo que a gente vê muito bem lá no Ananeri, né, Marcos? Então, paciente que chega para você na consulta e fala, eu acho que eu tenho doença de Chagas, alguém me disse que eu tinha, ou eu fiz um teste uma vez que deu, você não prolonga na investigação daquilo, não prolonga na investigação daquela doença. Então, pela essa alta prevalência na população da infecção crônica pela doença de Chagas, principalmente na Bahia, que esse é um estado que, juntamente com a região do Norte e Nordeste, é uma região onde a transmissão e a doença é mais comum, e isso é muito importante para alertar a população. É muito importante que todos tenham consciência que a doença de Chagas aguda ainda está ocorrendo, os sintomas são difíceis de caracterizar, mas suspeitem. Toda vez que você tiver um paciente com uma pessoa com uma febre prolongada em uma região rural, e que tem a história de ter tido picada pelo barbeiro, ou ter visto o barbeiro, ter barbeiro pele domicílio, e para poder tratar adequadamente, para prevenir no futuro as complicações da doença de Chagas crônica, que nós vamos falar aqui aos poucos. Dentro do que você está falando, já trazendo aí o questionamento da Zorilda, nosso ouvinte, que participou aqui pelo WhatsApp,
Quero lembrar também, a Semana de Cardiologia, ela foi pensada pela equipe de Saúde no Ar, tendo também aí a colaboração do Dr. Marco Guedes, mas ela é feita para você. Então é com a sua participação, com a sua intervenção, trazendo o seu questionamento, que nós vamos construindo aqui esse conhecimento e levando até vocês informações. Então, pelo telefone 3328-7666, estamos falando para os 417 municípios. Então, onde quer que você esteja, aqui em Salvador, na região metropolitana ou numa cidade no interior, ligue, faça sua pergunta, 71-3328-7666, ou envie aqui para a Paloma pelo nosso WhatsApp 99681-3998. A sua pergunta é muito importante, a sua interação. A Zorilda, por exemplo, ela trouxe um caso que aconteceu na família dela, e ela diz o seguinte: tem um familiar que está internado com problemas, com complicações no coração, por doença de Chagas. Ele descobriu tem pouco tempo. Por que ele viveu tanto tempo com esta doença sem saber que tinha? Pergunta que não quer calar, doutor Morel. Antes de Rodrigo falar sobre essa parte, eu queria fazer um fechamento que é fundamental o diagnóstico precoce, porque é onde está a grande possibilidade de cura. Então, a gente tem a contaminação com barbeiro. O Rodrigo trouxe um dado fundamental. Se você tem uma febre prolongada, o que é febre prolongada? É uma febre que dura mais do que 7 dias. Isso não é comum. A maioria das infecções virais que a gente tem, a gripe, ou coisas que podem ter um quadro clínico semelhante, elas têm uma durabilidade menor. Então, se você tem uma febre maior do que 7 dias, como ele falou muito bem, um inchaço, principalmente no rosto onde é o local da picada, a gente chama até, inclusive, de chagoma, olha a correlação entre a doença de Chagas e os sinais, né? Procure o médico. Essa doença, ela é doença de notificação compulsória, você tem que dizer, e a medicação é dada pelo... Mas aí, Guedes, as equipes vão estar preparadas também, doutor Morel, chega lá com uma febre, o paciente vai relatar, eu estou com febre há mais de 7 dias, e lá na equipe pode dizer, bom, pode ser uma virose, volte para casa. E começou a febre, além da febre, ele falou também desse sintoma, o que mais pode caracterizar, pode servir de sinal de alerta, que a população, a partir de agora, também, tendo esse conhecimento, pode fazer o link. Olha, será? E já levar também a suspeita e insistir, como você disse, eu quero testar. E como é que ele fecha o diagnóstico para saber mesmo é Chagas? Então, Marcos pontuou muito bem, né? Então nós temos que alertar para Chagas agudo, não só a população, mas como você pontuou também, Patrícia, a equipe de saúde. Então a negligência aí é mútua, tanto dos pacientes quanto das equipes de saúde. Vai muito do local, né? Então, se você tem um local de alta prevalência, e você tem que estar sempre suspeitando, como na macro-região de Guanambi, Itaberaba, que são regiões que têm notificado, e Barreiras, né, notificado constantemente suspeitas de Chagas agudo para a vigilância epidemiológica do estado da Bahia. Respondendo a pergunta de Zorilda, isso é fundamental, dona Zorilda. Então isso aí realmente é o que nós temos que alertar. A mensagem principal desse dia aqui da doença de Chagas é alertar vocês, justamente os ouvintes, que as pessoas não sabem que tem a doença. Então você tem uma alta prevalência da doença, principalmente no estado como a Bahia, que ainda é endêmico para a doença, e você não sabe que tem, e você passa muito tempo com a doença e sem saber que tem a doença, porque a doença é indolente. Após a infecção inicial pela doença, pela doença de Chagas, se você passou desapercebido lá quando você fez a infecção, aquela febre você não diagnosticou, você entra numa fase crônica da doença. 70% dos pacientes vão ficar numa fase indeterminada, nunca vão desenvolver sintomas, e isso aí vai persistir na vida inteira. Só que alguns desses pacientes, 30%, vão desenvolver sintomas da doença de Chagas no passar do tempo, que os sintomas são mais proeminentes os cardíacos, né? Então o bichinho lá, o protozoário, ele se cria ninhos dentro do coração. E imagine isso, imagine o ninho de protozoários, de bichinhos dentro do seu coração. Qual a relevância clínica disso, né? Então são sintomas gravíssimos de insuficiência cardíaca, sintomas gravíssimos de arritmia cardíaca. Esses bichinhos também podem afetar o trato intestinal e dar alterações no esôfago, no intestino, no cólon, fazendo dilatações com o megaesôfago e o megacólon chagásico. Então, a fase indolente da doença, a fase indeterminada da doença, ela pode durar a vida inteira, o paciente nunca desenvolver doença, ou pode acontecer, como no caso do familiar da ouvinte em questão, que ele passa muito tempo com a doença, convivendo bem, sem saber, e que poderia ter descoberto mais cedo, porque você descobrindo mais cedo a doença,
e que não chegaram ainda no serviço público e que a gente tem que prevenir que eles venham, prevenir, começar a tratar precocemente, começar a investigar as doenças e acompanhar essa fase da doença de Chagas para que ela não vire no futuro uma fase sintomática. Né, como ela falou, né? Levou tanto tempo e agora há pouco tempo descobriu e já está internado com complicação. E por que tanta gente com problema? A pergunta que me vem à mente é, e não tem tratamento nessa fase, Rodrigo? É uma excelente pergunta, Max. A medicação, o antiparatozoário que trata a doença de Chagas aguda, como a gente falou, é muito efetivo, né? E se você diagnosticar precocemente, você consegue erradicar em mais de 90% das vezes o bichinho, o protozoário, o Trypanosoma cruzi. Só que essa medicação, quanto mais longe você dá da fase aguda da doença, a possibilidade de cura reduz bastante. A possibilidade de você erradicar o protozoário do corpo reduz para a ordem de 50% a 60%. Então, na forma indeterminada da doença, principalmente se você conseguir identificar que a infecção ocorreu recente, nos últimos 10 anos, está sim indicado o tratamento, isso é um consenso de especialistas já publicado desde 2015. Então, como a doença de Chagas a longo prazo, ela acarreta muita dificuldade, muitos problemas de saúde para o paciente, tanto saúde intestinal como cardíaco, com muita morbimortalidade. Então, assim, quando o paciente tem a doença de Chagas na forma aí que está atente, como o familiar do ouvinte estava, né? Então, se você tratar nesse momento a doença, você ainda tem alguma taxa de cura, alguma taxa de sucesso da cura para a doença, prevenindo assim a complicação no futuro, que é o desenvolvimento do problema da insuficiência cardíaca. Bom, Morel, eu queria que você avançasse um pouquinho nisso. Você falou que temos aí uma legião de pacientes na forma crônica da doença e puxando aqui para a nossa semana de cardiologia com alguns problemas graves cardíacos que têm um impacto em saúde pública muito grande. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, trazer para os ouvintes, nessa fase, quais são as principais complicações da doença de Chagas relacionadas ao coração. Aqui da Universidade Federal da Bahia, Jean Maria Oliveira Filho, estudos de alguns anos já do professor Zilton Andrade sobre a doença, então mostram que a doença de Chagas, ela pode afetar muita coisa, coração, AVC, demência, principalmente no coração, aqui para a semana da cardiologia, a insuficiência cardíaca é uma doença muito grave. É uma das principais causas de mortalidade no Brasil e no mundo. A doença de Chagas na Bahia já foi uma das grandes causas da insuficiência cardíaca, lutava ali entre a primeira e a segunda posição. Atualmente isso tem se reduzido, mas ainda é muito prevalente a insuficiência cardíaca devido à doença de Chagas. E é quando seu coração cresce, Patrícia. Seu coração cresce e para de funcionar adequadamente. Para de gerar o sangue para o corpo. Então para de fazer o que ele tem que fazer melhor, que é colocar o sangue para frente. E aí você acarreta os sintomas da insuficiência cardíaca. A falta de ar, o inchaço nas pernas. E nós estudamos a doença, nós temos congressos frequentes sobre isso. Vamos ter agora, na próxima semana, mais um congresso baiano de cardiologia, onde esse tema, como outros temas relevantes para a população, serão debatidos, porque a cada ano, Patrícia, é uma novidade, cada ano tem algum dado novo, alguma pesquisa nova que precisamos estar sempre debatendo, à luz do saber científico mais atual. Então, a insuficiência cardíaca causada pela doença de Chagas, essa coletânea de sintomas, né, causados pela falta do bombeamento de sangue, porque o bichinho ele estraga seu coração, ele fibrosa seu coração, ele faz ninhos de bichinhos lá, de protozoários lá. E também nessa fase nós tratarmos adequadamente a insuficiência cardíaca do paciente, isso também é muito importante. Porque se você tratar precocemente também a insuficiência cardíaca, você identificar e tratar precocemente, muda completamente a doença e você previne as complicações futuras que podem levar até um transplante cardíaco. E a doença é muito letal também, ou seja, a incidência de pessoas que vão realmente a óbito morrem por conta da doença de Chagas. É uma doença, a letalidade na fase aguda, Patrícia, não ocorre muito. É uma letalidade que fica em torno de pacientes que se infectam agudamente da doença de Chagas, gira em torno de 5%. Então aquela febre prolongada, ela geralmente é uma febre autolimitada que vai se resolver sozinha. Então na fase aguda a letalidade não é tão alta. Agora,
na fase crônica, se o paciente desenvolver a complicação que há insuficiência cardíaca, essa é uma doença muito grave, muito grave. A depender do estágio da doença, da insuficiência cardíaca, do grau de comprometimento daquele músculo cardíaco pela doença de Chagas, e como nós estamos falando de negligenciar, o que nós vemos lá na Anabelle, né, Marcos? Os pacientes chegam em fases muito avançadas da doença, muito avançadas, já chegam com condições cardíacas muito difíceis de você conseguir suportar aquilo apenas com tratamento clínico, muitas vezes, apenas com medicação. Então, a forma cardíaca da doença de Chagas, que chega na forma avançada, essa letalidade é muito alta. Essa letalidade pode chegar a valores perto de 50% por ano, dependendo da gravidade da doença. E a gente se pergunta como, né, que essas pessoas chegaram até esse ponto, que os sintomas não estavam lá presentes, elas não passaram por nenhuma unidade de saúde, ninguém viu isso, ou ela mesma estava sabendo e não tomou providência. Acho que essa é a grande pergunta até nessa semana de cardiologia, fazer realmente esse alerta, porque os serviços existem, a forma de tratamento também, e por que as pessoas estão morrendo com a doença de Chagas, né? Eu queria trazer uma questão bem interessante, inclusive veio à tona não tem muito tempo. A gente falou no início aqui dessa conversa que a epidemiologia da doença ela vem mudando ao longo do tempo. A gente falou do barbeiro, da infestação carreada pelo barbeiro, da picada do barbeiro como principal, aquele barbeiro domiciliar, e a gente inclusive conseguiu uma certificação, né, de redução pela política pública, de orientação, de prevenção. E a gente conversou também aqui sobre a infestação em alimentos, que as fezes do barbeiro neste local que está esse alimento, ele pode também transmitir a doença. Então, queria que Morel falasse um pouquinho sobre isso. Eu vou só guardar essa pergunta tão importante, né? E essa informação que chega agora de forma clara, científica, até porque a gente ouve muita coisa na internet. E aí, e nem tudo aquilo ali, às vezes, está correto. Então, guarda essa informação, como acontece essa contaminação. Mas antes, Guedes, Morel, eu quero trazer aqui a pergunta de 2 ouvintes. Tailiette, do Itaigara, está na linha 1, tem uma pergunta a fazer. Depois a Maria do Carmo, que está na Fazenda Couto. Bom dia. Tailiette, olá. Alô, bom dia, Patrícia. Bom dia. Aos doutores Sônia Mendes, parabéns pelo programa. Vocês não fazem noção do quanto é importante todas as informações que vocês repassem pra gente. E obrigadão, viu? Parabéns mais uma vez. Obrigada. Eu gostaria de saber assim, se o barbeiro é de fato o único inseto assim, que transmite a doença de Chagas. E assim, se tem evoluído bastante, já existe algum medicamento eficaz para tratar a doença de Chagas. Obrigada e bom dia, viu? Parabéns mais uma vez. Muito obrigada a você, Eliette. Maria, deixa aí a sua pergunta. Bom dia, Patrícia. Bom dia. Olha, Patrícia, eu me chamo Maria do Carmo Lima dos Santos. Eu tenho uma doença de Chagas, descobri, tem 38 anos. E aí comecei a me sentir com o coração... Maria, meu bem, só abaixa só um pouquinho o volume do teu rádio, por favor, tá? Estamos te ouvindo, é Maria do Carmo, da Fazenda Couto. Sim. Pronto. Aí fui para o médico, no Hospital Santa Mário. Quando chegou lá, ele fez um exame, ele disse o sintoma que estava sentindo, o coração batendo muito, eu cansando naquela coisa. Aí ele disse, isso é... A senhora já morou no interior? Aí disse, eu morei em Santo Antônio de Jesus, na zona rural, morei em casa de Taipa. Aí ele pediu o exame. Eu fiz um exame chamado Machado Guerreiro. Fiz lá o exame... Aí comprovou, ele mandou eu fazer mais em 3 lugares, no LACEN, no Santa Isabel e no Hospital das Clínicas, e todos comprovaram. E aí começou, e aí me dando um medicamento, eu tomando, mas nunca atacou para ficar ruim não. E aí quando foi no final de 2004 para 2005, aí atacou muito. Aí já estava com um cardiologista na Baiana de Medicina. Ele aí fez uns exames, eletrocardiograma, e descobriu. Quando ele viu o resultado do exame, mandou as carreiras para o Hospital Santa Isabel, botar marca-passo. Porque me atacou o coração, esôfago, intestino. Hoje eu vivo, não tem remédio para Chagas. Eu não tomei remédio nenhum para Chagas. O remédio que eu tomo é Caverdilol pro coração,
tomo hidroxiazida. Maria, qual seria agora, depois que seu relato foi muito importante, você trouxe toda a tua trajetória, descobriu a doença, tratou durante 38 anos, depois complicou. O que aconteceu com essa paciente e que ela chegou a esse ponto de complicação se vinha sendo acompanhada? Mas deixa aí a sua dúvida específica aqui para nossa mesa, Eu queria que saber, é muito importante. Eu queria saber qual é o medicamento que toma para isso, porque há tanto tempo que eu descobri. Eu tenho um médico na Baiana de Medicina, cardiologista, eu tenho um médico da arritmia no Ananeri, tá entendendo? Troquei o marcapasso com 8 anos, lá no Ananeri, tenho marcapasso, e não aguento fazer nada, não aguento andar, não aguento nada. Não posso fazer exercício, nada. E de vez em quando aí ataca aquela queimação, aquela coisa ruim, e não tem medicamento. Será porque só atacou em pobre que morou no interior, porque há mais de 100 e tantos anos que descobriu essa doença e não tem uma cura para essa doença? Obrigada, então, o seu desabafo. A pergunta fica aqui para os nossos convidados, né? Em todo o Centro de Cardiologia. Aliás, vamos ter aí o congresso. Será que vamos ter resposta para essas e outras ouvintes? Dona Maria do Carmo, um beijo para você. Muito obrigado pelo seu testemunho, né? É isso que nós estamos tentando prevenir aqui, né? Ela fez um relato preciso do que acontece com a doença de Chagas. Ela tinha teve uma vida no interior, em zona rural, passou desapercebida a doença de Chagas aguda nessa época, então ela foi infectada nesse período pelo barbeiro, e aí já pegando um gancho com a pergunta da dona Eliette, que perguntou se é o barbeiro que transmite, é o inseto barbeiro que transmite. Dona Eliette, até o momento que nós temos é que é só o barbeiro. Só que no barbeiro nós temos mais de 120 espécies diferentes de barbeiro, de triatomíneos, né? Então no Brasil o que infectava basicamente era o Triatoma infestans, que era um tipo de barbeiro. Atualmente, como nós controlamos esse barbeiro, existem outras centenas de barbeiros que podem transmitir. Então é o barbeiro que transmite mesmo, esse inseto hematófago, a transmissão vetorial, mas nós temos mais de 120 tipos e mais de outros 100 e tantos mamíferos que podem ser reservatório do bichinho, do Trypanosoma. Então, a prevenção não parte por controle desses animais. A gente não vai matar esses animais. A prevenção passa por controle domiciliar. Pedir que você, no seu domicílio, o barbeiro entre e você ter prevenção sobre esse aspecto. E na Dona Maria do Carmo, essa fase da doença que a senhora está, perceba que você teve infecção lá atrás, você mesmo falou, você está há 38 anos com a doença aí sem saber. Então você ficou naquela fase indeterminada da doença durante 38 anos, que é o que a gente está querendo lançar aqui como desafio. Que a gente não pode ficar tanto tempo sem saber que está com a doença. 38 anos com o bichinho no seu corpo, que podia, em algum momento desses 38 anos, quanto mais cedo possível, você ter uma medicação, um tratamento específico, que é o benzonidazol. Existe o tratamento que mata o bichinho. Ele é cheio de efeitos colaterais, mas ele é muito efetivo quando você trata lá no início da doença. Nesse estágio que você está atualmente da doença, Dona Maria do Carmo, você já tem manifestações clínicas claras da doença, problemas no coração, problemas no intestino. Isso quer dizer que você foi infectada realmente há muito tempo. E a taxa de sucesso dessa medicação nesse momento mais crônico, ela não é tão comprovada. Tivemos um estudo recente, publicado com pesquisadores baianos, inclusive, publicado na Revista Internacional de Alto Impacto, justamente para testar essa medicação em pacientes com estágios avançados da doença e muito tempo com a doença, como no caso da Dona Maria do Carmo. E, para nossa decepção, o estudo não foi efetivo, a medicação não foi efetiva em demonstrar algum benefício em tratar a doença nesse estágio, porque o que a gente queria que prevenisse já aconteceu. Então o coração já foi afetado, o intestino já foi afetado. Então aquela região já está cicatrizada, já está fibrosada. Eu não consigo transformar um coração assim num coração saudável de novo, mesmo que eu erradique a doença. Então eu tenho que fazer a erradicação do bichinho lá atrás, mais cedo. Porque quando ele desenvolve todas as complicações, aí eu tenho que tratar as complicações, que é isso que você está fazendo agora, Dona Maria do Carmo. Colocando marca-passo para arritmia, tomando medicações que são medicações para tratamento da insuficiência cardíaca, que são altamente efetivas. Se você tratar adequadamente, você vai ter uma vida normal. E lembrar, Rodrigo, que essa medicação ela é oferecida pelo Sistema Único de Saúde. Nós temos o diagnóstico, nós temos o tratamento. Então é fundamental como prevenção a gente pegar numa fase inicial,
Então, com 38 anos de doença, as sequelas já estão aí. A gente não tem mais o que tratar. E lembrar que a medicação tem efeito colateral. Aquilo que você falava, né? Vai ter um impacto para a pessoa, lógico, vai devastar a vida da pessoa, trazer várias limitações, e para a saúde pública como um todo, porque algo que poderia ter sido muito mais simples lá no início, com uma medicação que é oferecida, vai ter uma série de complicações futuras. Então, a importância, como falou a Eliette, de programas como esse, desse momento da cardiologia, a gente precisa entender, a sociedade precisa entender que às vezes faltou informação, o alerta e procurar o tratamento correto. Mas a gente volta para a questão do alimento, que é muito importante, que o Guedes trouxe. Por favor, Rodrigo. A questão do alimento, realmente essa pergunta ia vir à tona em algum momento, e é importante alertar a população sobre esses riscos. Pontuamos muito bem aqui durante toda essa entrevista que realmente a transmissão está mudando. A transmissão na época lá da Dona Maria do Carmo, quando ela foi infectada, realmente era predominantemente pelo barbeiro. Atualmente, pela melhoria das condições de saúde, de moradia, redução de moradia em casa de taipa, o barbeiro saiu do domicílio e foi ali para regiões peri-domicílio, né, galinheiro. Então, os acidentes com barbeiro reduzem. Então, os acidentes, as picadas com barbeiro reduzem. Então, a transmissão vetorial está em declínio. Daí veio a certificação brasileira como uma zona mais livre da transmissão vetorial com barbeiro. E crescendo gradativamente a transmissão oral da doença. Como é que é a transmissão oral, Patrícia? Principalmente nos estados do norte. Então, o barbeiro não está mais no domicílio, está ali na zona rural, só que ele faz as fezes dele ali em frutos, né, como em frutos, açaí, por exemplo, ou a cana-de-açúcar. Então, se você consumir esses frutos, ou o fruto processado, e tiver ali as fezes do barbeiro infectado, ou às vezes o próprio barbeiro, quando você vai fazer o processamento do açaí, digamos, e o barbeiro está lá dentro, ele é picado junto com o açaí, né? Ele é processado junto com o açaí. E se ele estiver infectado pelo bichinho, né, pelo protozoário, pelo tripanossoma, a pessoa que consumir aquele alimento vai desenvolver doença de Chagas aguda e vai apresentar no futuro as complicações da doença de Chagas crônica. Então, atualmente, no Brasil, a transmissão epidemiológica, a mudança epidemiológica está correndo nesse sentido, reduzindo a transmissão vetorial e aumentando através de consumo de alimentos contaminados por fezes do triatoma. Principalmente, o que está mais acontecendo na zona norte, o açaí, e em menos grau, o caldo de cana. Eu queria chamar a atenção também que essa mudança epidemiológica do vetor, do barbeiro, da picada do barbeiro, para essa questão oral de ingestão, ela traz algumas mudanças também nos sintomas. Então, obviamente, você, além dessa febre mais prolongada, você vai ter também sintomas gastrointestinais, né, Rodrigo? Exatamente. Então, o consumo oral da doença de Chagas do bichinho, ela faz uma doença de Chagas mais aguda. Então, a doença é mais grave. Então, a doença de Chagas, quando você faz o consumo do bichinho, se contamina por via oral, a fase aguda é uma fase aguda mais grave da doença e com sintomas intestinais também mais importantes. Mas o que é mais importante alertar aqui também é a atenção nessa forma de transmissão. Então, um paciente que desenvolve febre de maneira obscura, sem poder esclarecer, uma febre prolongada, da mesma forma lá da Chagas aguda com a picada do barbeiro, e teve histórico de consumo desses alimentos especificamente nos últimos dias, o período de inoculação, de incubação varia. Quando é picada é um pouquinho maior, 7 dias, quando é consumo oral é mais rápido, então você tem um período de ele consumiu o alimento ali nos últimos 3, 4 dias. Então isso, para fins epidemiológicos, é importante, tanto para a população alertar, olha, fez o consumo, para levar para a unidade básica de saúde para fazer as investigações iniciais. Pois é, então a questão, já que é tão aguda nessa fase, teve o contato com o alimento, sentiu esse sintoma, tem que despertar o sinal de alerta. Talvez o terceiro ponto desse tripé que está faltando é exatamente linkar tudo isso com posso ter Chagas. As pessoas não passam pela cabeça, acha que quem vai ter Chagas é quem tem lá. Não, mas Chagas não vou ter, eu não moro no interior, não fui picado por barbeiro, minha casa não é de taipa, então não vou pensar nisso. Então, quando a gente começa a pensar nessa possibilidade, faz o alerta, procura o centro de saúde, quer o diagnóstico, e aí começa o tratamento. Eu também Essa chave tem que mudar, né? Virar. Eu também queria que a gente comentasse um pouquinho que, assim,
realmente a gente tem que ter uma preocupação com alimento, não só com açaí. Claro. E também não existe só doença de Chagas, existem outras doenças, protozoários, que estão aí nos alimentos, nos vegetais, e aí a gente tem que ter um cuidado natural com isso. E assim, também não precisa alarmar, dizer, eu nunca mais vou comer açaí, não é isso. É um tipo diferente de consumo, que é principalmente na região norte. E queria que o Rodrigo falasse um pouquinho, porque é um pouquinho diferente o açaí que chega aqui pra gente, aqui em Salvador. Pois é, então daqui a pouco eu não vou tomar açaí. A questão aqui não é alarmar, é alertar. A procedência do açaí é muito importante. Lembrar que apenas o congelamento da fruta ou do açaí não leva à morte do protozoário. Então você congelar ele não mata. Então se ele vê, ele é congelado o açaí, que eu já ouvi algumas explicações assim, não. O fato de ter o congelamento apenas não está indicando que esse açaí está bom para o consumo. Tem que ser processado, né? Tem que ser adequadamente processado, ou fervido, pasteurizado, que são os açaís que chegam realmente para consumo industrializado da população em geral, né? Então o que a gente vê de Chagas agudo na região norte são esses açaís in natura, né? Que não são processados e que passam por nenhum processo de industrialização. Então esse açaí é o perigoso. Se o açaí foi processado, foi industrializado, foi submetido a uma pasteurização, qualquer outro método de fervura, vai matar o protozoário. Então se eu estou fazendo um consumo num local confiável, que tem uma boa qualidade em relação à higiene, eu posso ficar tranquilo que esse problema não vai me acometer. Sem dúvida. Eu adoro açaí. Eu tomo açaí, mas exatamente é o açaí que você só consome açaí processado, realmente é o açaí que você compra ou no local de confiança, ou numa loja, no mercado. Então é um açaí processado. Que realmente você não vai conseguir achar com facilidade o babaçu, a cupuaçu in natura, né? Sem estar processado aqui em Salvador, aqui na Bahia, né? Mais na região norte. Mas alertar que caso vocês tenham acesso, caso a população tenha acesso a essas in natura, não processado, evite, tome cuidado. A gente só tem a agradecer, né, aqui a presença do nosso convidado de hoje, ele que é coordenador da UTI do Hospital Ana Nery, coordenador da Clínica Médica do Hospital São Rafael, da Rede DOR, Dr. Rodrigo Morel, muito obrigado por esse esclarecimento. Já acabou? Que pena. Já acabou, passou rápido. Vamos até mais. Muito bom, adorei bater papo aqui com os ouvintes, tirar as dúvidas dos ouvintes. Acho que um alerta importante para a população. Nós que estamos ali na ponta da escala da saúde, né? Então nós pegamos as complicações da doença e é importante enfatizar para a população todos esses aspectos iniciais e alertar que nós precisamos diagnosticar mais precocemente a doença. E esse é um dos desafios. O desafio que a gente vai deixar. Esse é o desafio, viu, Patrícia? Fazer que nem a dona Maria do Carmo aí, esse testemunho, e alertar pessoas que são de regiões, que morou em região rural, que tem histórico na família de doença de Chagas, que ouviu falar que tinha doença de Chagas, alguém na família tinha doença de Chagas. Então procure saber se você realmente tem. Vá ativamente a um local de saúde, um posto de saúde, ao seu médico, e faça a sorologia, que a dona Maria do Carmo falou muito bem aí, o Machado Guerreiro é uma das sorologias. Faça a pesquisa, você precisa saber se você tem a doença, porque se você tiver a doença, isso vai exigir uma atenção especial nos próximos anos, para que a gente não chegue no momento, não chegue no futuro, num momento que a gente não pode oferecer muito para a doença. A gente vai oferecer para as complicações da doença. Ok, obrigada, Morel. Queria agradecer ao meu amigo Morel por estar aqui com a gente, esclarecendo essas dúvidas, e dizer que amanhã tem mais. Amanhã nós vamos tratar um tema que é de extrema relevância, já falamos um pouquinho hoje, que é insuficiência cardíaca, com a doutora Márcia Noia. Joia, ficou mais uma pergunta aqui, super importante, se dá tempo já, o Ivan já está sinalizando ali, mas se a mãe pode passar doença de Chagas para o feto, pode sim? Pode, isso chama-se transmissão vertical, mas nós conseguimos prevenir isso de forma, quando você trata a criança assim que ela nasce de uma mãe infectada, a chance de cura é acima de 90%. Bacana até então a resposta para você. Saúde no Ar de hoje fica por aqui. Estouramos o tempo. Amanhã a gente volta com muito mais.